Muito obrigado, senador Eduardo Braga, parabenizá-lo pela audiência, agradecer a oportunidade que dá ao Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que é um braço técnico da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, de tratar essa importante questão. Eu trago aqui esta audiência pública para manifestação de apoio a um conjunto de aprimoramentos ao projeto da Lei Complementar 108 de 2024, que são fundamentais para a viabilização da reforma tributária no Brasil, sob a ótica dos setores estratégicos, notadamente de infraestrutura de transportes. Esses setores são caracterizados por operações de longo ciclo financeiro, forte intensidade de capital fixo, significativa exposição à cumulatividade tributária e um alto grau de dependência da previsibilidade fiscal para a viabilização de investimentos de longo prazo. Até o Davi acabou de abordar essas questões, né? Os terminais portuários e aeroportuários funcionam como polos logísticos de importação e exportação, muitas vezes operando com desoneração nas saídas, o que os transforma em acumuladores estruturais de créditos de CMS. Esse fenômeno gera um efeito cascata sobre os custos logísticos nacionais. Operações de rodovias e ferrovias também estão dotadas das mesmas características. Diante disso, o PLP, embora avance na direção da regulamentação do IBS e da CBS, ainda apresenta lacunas técnicas e operacionais que precisam ser corrigidas para garantir segurança jurídica, liquidez e funcionalidade aos setores que escoam a produção nacional. Na nossa proposta de aprimoramento, nós temos, então, os seguintes pontos. Número 1, a redução do prazo de homologação de créditos para 90 dias do ICMS. Hoje o texto prevê que estados terão até 12 meses, contados do protocolo, para homologar os créditos remanescentes de ICMS. Esse prazo já foi reduzido em relação ao projeto original, que previa 24 meses. No entanto, ainda excessivo. Empresas que acumulam montantes relevantes de crédito, como as que atuam nos setores mencionados, precisam de celeridade para garantir capital de giro e continuidade operacional. Estamos propondo, a exemplo do que fez a AEB e também a NTF, o prazo de 90 dias, que respeita o tempo necessário de análise fiscal, mas limita o poder procrastinatório dos entes subnacionais. Número 2, a antecipação obrigatória do ressarcimento dos créditos em caso de aumento de arrecadação. Hoje, o PLP prevê que os fiscos poderão antecipar o pagamento de crédito se houver aumento de arrecadação do IBS acima da inflação. Esse termo precisa ser substituído por deverão, a fim de garantir segurança jurídica e previsibilidade às empresas, além de evitar subjetividade. Número 3, securitização dos créditos acumulados. Propõe-se a possibilidade de conversão dos créditos acumulados em títulos da dívida pública estadual, o que permitiria a imediata transformação desses créditos em ativo líquido via securitização, conferindo liquidez financeira aos contribuintes, portanto, mitigando aí um risco fiscal sistêmico. Número 4, a uniformização das regras para aproveitamento do saldo credor do ICMS. Atualmente, o PLP remete à legislação estadual os critérios para devolução de créditos. Essa fragmentação normativa perpetua desigualdades entre os entes federativos e aumenta o custo de conformidade tributária. É necessário que o comitê gestor estabeleça regras nacionais e uniformes, garantindo o tratamento isonômico e operacionalidade ao novo sistema. 5. Inclusão dos créditos administrativos no alcance do artigo 149. O texto necessita de um ajuste aí para garantir que créditos reconhecidos em âmbito administrativo e não apenas judicial, após 2033, também sejam considerados no processo de devolução. A exclusão atual ignora boa parte dos processos administrativos, que são legítimos e definitivos, o que prejudica a efetividade da não cumulatividade. 6. Padronização nacional do prazo de inscrição em dívida ativa. Também hoje o prazo de inscrição proposto de débitos em dívida ativa varia entre os entes. Isso cria um ambiente instável e dificulta a defesa e a regularização fiscal dos contribuintes. A padronização, ora proposta em 12 meses, é necessária para que prazos sejam conhecidos, controláveis e justos. 7.
possibilidade de inscrição antecipada do débito sem encargos, para fins de adesão, na hipótese de transação tributária, é fundamental permitir que o contribuinte solicite a inscrição antecipada do débito em dívida ativa sem a incidência de encargos, o que possibilita ou amplia a efetividade da autorregularização e evita que a inércia do fisco prejudique o contribuinte que busca resolver sua situação fiscal. 8. Instituição do Programa Nacional de Conformidade Tributária, o PNCT. Esse programa deve ser previsto para IBS e CBS, criando incentivos à regularidade com critérios objetivos de avaliação de risco tributário e benefícios para empresas que colaboram com a administração fiscal. Setores regulados, como os de infraestrutura, se beneficiam enormemente da previsibilidade e dos mecanismos de compliance cooperativo. 9. Vedação expressa às fiscalizações concomitantes e concorrentes. Empresas que atuam simultaneamente em diversos estados e municípios não podem ser fiscalizadas ao mesmo tempo por diferentes entes federativos por um mesmo fato gerador. A ausência de uma coordenação central hoje gera duplicidade de processos, multas sobrepostas e sobrecarga administrativa. O PLP deve prever expressamente a fiscalização única e coordenada sob o Comitê Gestor do IBS. 10. Criação de um auto de infração padronizado, claro e com garantias expressas. Necessário incluir nos autos uma seção obrigatória sobre direitos do contribuinte, além da descrição objetiva do fato, base legal e formas de defesa. Isso aumenta a transparência, evita nulidades e qualifica o processo fiscal. 11. Participação de representantes dos contribuintes no Comitê de Harmonização para decidir uniformização de jurisprudências de IBS e CBS. Hoje temos 4 representantes da Receita Federal do Brasil e mais 4, sendo 2 procuradores do Estado e 2 procuradores de municípios ou do DF. Dentro das competências, e são basicamente 3, uniformizar a regulamentação e interpretação do IBS e CBS em matérias comuns. A segunda seria prevenir litígios sobre normas comuns e a terceira, deliberar sobre obrigações acessórias e procedimentos comuns. Muito bem, na competência de uniformizar a regulamentação e interpretação das exações, se entende que seria oportuno, necessário, mas, sobretudo, mais justo, né, que tivesse também a participação paritária de representantes dos contribuintes, com direito a voto, totalizando, assim, 16 membros, 8 já existentes, mais 8 representando os contribuintes. Como disse, isso visa dar a paridade necessária e justa. 12. A possibilidade de afastamento da legislação tributária por ilegalidade no processo administrativo tributário. Prevê os 2 tipos de possibilidade de inconstitucionalidade, isso já é matéria pacificada no STF, porém a questão da ilegalidade visa preservar a possibilidade no processo administrativo tributário da exclusão da expressão, mantendo-se apenas a vedação do controle de constitucionalidade dentro do jurisprudência existente já no âmbito do STJ, nessa possibilidade do reconhecimento na questão de ilegalidade. Portanto, vamos para o ponto 13, que seriam penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações tributárias acessórias. Propõe-se a uniformização das penalidades entre IBS e CBS, sugerindo a redução de multa em caso de erro excusável do sujeito passivo, comportamento cooperativo do sujeito passivo e nos casos que o contribuinte tenha seguido as orientações gerais vigentes à época da ocorrência do fato gerador. Sugere-se ainda o agrupamento das condutas ilícitas para fins de simplificação da norma, além da melhor parametrização das multas em função da gravidade do ilícito e conformidade do contribuinte. No ponto número 14, o prazo para apresentação de impugnação, busca-se aqui a amplitude de 20 para 60 dias úteis, visando garantir o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Prazo posto na redação atual comprometerá a apresentação de defesas técnicas adequadas, especialmente nos casos em que o contribuinte precise reunir, por exemplo, provas documentais, realizar análises contábeis, econômicas e patrimoniais.
No item 15, nós temos aqui alteração do período de arrecadação do ICMS e do ISS para fins de cálculo da receita média, que seria a referência para a base da busca da neutralidade. A proposta original trata dos anos de 2019 a 2026, busca-se alterar para 2019 a 2024, até para não se aumentar o apetite aí, dos entes federativos para, em 2025 e 2026, tentar puxar essa base para cima. 16. A concessão de efeito suspensivo nos incidentes de harmonização, com a inclusão da previsão de efeito voltados à harmonização das exações, com a suspensão automática de todos os processos administrativos tributários em qualquer instância ou tribunal administrativo que versem sobre matéria objeto de harmonização até a decisão final do Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. 17. A criação e delimitação de competências do Comitê Executivo, a alteração das competências do Conselho Superior e da Diretoria Executiva, a criação e delimitação de competências da Câmara de Resolução de Conflitos, tudo visando uma melhor estrutura organizacional do Comitê Gestor do IBS. 18. Inclusão de normas e procedimentos de auditoria uniformes, visando aqui a instituição de diretrizes uniformes para a fiscalização das exações, sendo medida essencial para garantir maior eficiência e coerência no monitoramento e controle tributário em âmbito nacional. A heterogeneidade de normas e procedimentos entre entes federativos pode resultar em interpretações divergentes, inconsistências na apuração dos tributos, gerando, portanto, insegurança jurídica para os contribuintes e dificultando, então, a atuação dos órgãos fiscalizadores. 19. A implementação de treinamento e capacitação conjunta, visando garantir formação contínua dos auditores fiscais e técnicos fazendários. Tudo isso também em linha, senador, buscando aí uma qualidade maior no acompanhamento por parte desses auditores. Já encaminhando para o fim, o ponto 20 trata do acesso e compartilhamento de provas e informações. A ideia aqui é a regulamentação de acesso e compartilhamento de provas e informações entre entes federativos, imperativa para garantir segurança, proteção de dados fiscais dos contribuintes. Essas informações, todos sabem, envolvem dados protegidos por sigilo fiscal, cuja divulgação ou uso indevido podem comprometer direitos dos contribuintes, segurança jurídica e equidade na fiscalização tributária das exações, aqui que falo do IBS e do CBS. E, por fim, o item 21, a utilização do valor patrimonial contábil para fins de cálculo, da base de cálculo do TCMB, em vez da utilização do valor de mercado. E a ideia aqui é a evidente complexidade na escolha da metodologia a ser utilizada. Eu queria reiterar aqui, senador Eduardo Braga, a importância que é a simplificação tributária, enaltecer a proposta da reforma tributária no Brasil. Isso é fundamental para contratos de longo prazo que envolvem infraestrutura, no caso, infraestrutura de transportes, e assim, dessa forma, que a regulamentação siga as mesmas diretrizes e tenhamos êxito aí. E, de novo, agradecer a paciência e o convite por participarmos aqui. Muito obrigado.